Olá, o que acontece? Eu tomei a decisão de fazer algumas coisas que eu gostava antes e que por algum motivo eu deixei de fazer. E esses dias eu ouvi uma frase de uma pessoa falando que no Brasil, a maioria dos brasileiros, eles não gostam de ler. Eu já tinha ouvido essa frase há muito tempo atrás e quando ele falou, eu falei, puxa, faz sentido isso. E o que eu pensei? Bom, como eu gosto de ler e voltei a ler para poder melhorar ainda mais a minha capacidade de raciocínio, eu vou falar aqui de um dos livros que eu já li e eu leio ele pelo menos a cada 3 meses, porque eu decidi absorver todas as informações que eu tenho aqui para colocar em prática. Essa área aqui fala um pouco sobre finanças. E uma área que eu gosto muito de ler há muitos anos. Sei bastante coisa, obviamente, mas ainda tem muita coisa para aprender. Mas o que me fez decidir ler esse livro e a cada 3 meses para que eu possa absorver? Porque uma das coisas que ele fala aqui é exatamente uma das coisas que a gente vê aqui no Brasil. No Brasil a gente tem uma dificuldade ainda, a maioria de nós, de reter o dinheiro para poder fazer o que a gente quiser com esse dinheiro. Ou com o nosso tempo tendo dinheiro. E aqui uma das pessoas do livro, que é quando começa, ele se pegou uma vez sentado na frente da casa dele, pensando por que acontecia de ele trabalhar muito até ter uma quantidade de dinheiro, mas ele só tinha sempre o suficiente para pagar as bênçãos mensais. E aí ele via várias pessoas vindo de outros lugares do mundo para a Babilônia e pessoas que iam crescendo financeiramente, cada ano que vinha, cada tempo, essas pessoas estavam ali com a parte financeira muito melhor do que anos antes, quando retornou. E aí ele pensa, poxa, eu trabalho muito, fico até altas horas, às vezes, da noite trabalhando e só consigo o básico para mim e para minha família. E nisso chega um amigo dele e logo depois, eles ali conversando, o amigo pede emprestado um valor. E ele não tem. E nisso eles continuam conversando e acontece que um deles pensa, bom, nós temos um amigo que aprendeu as mesmas coisas que a gente na juventude e ele se tornou uma pessoa rica e era, naquele momento, o homem mais rico da Babilônia, que é o contexto do livro. E eles vão a essa pessoa e pedem para que ele explique como que ele fez para se tornar uma pessoa rica, já que eles tinham tido os mesmos conhecimentos aprendidos quando jovens, os mesmos conhecimentos, e de todos que eles conheciam, ele era o único que tinha chegado lá financeiramente onde ele queria. E aí eles diz que sim, que vai ensinar. E o que eu acho bom, das primeiras coisas que eu coloquei na minha vida, financeiramente falando, a parte quando ele explica que eu tenho que dar primeiro para o meu corpo. Por quê? Falando nos dias de hoje, se a gente trabalha, a gente recebe por aquilo que a gente trabalhou e nós merecemos ficar com um percentual desse valor
para poder aí entendendo, aprendendo a fazer uso desse dinheiro de forma mais adequada. Isso é o meu pensamento. Posso estar enganada, mas é assim que nesse momento eu penso. E lá ele fala que toda vez que a pessoa receber um dinheiro de um negócio, e no dia de hoje um salário, que ele tire ali 7% de tudo que ele receber, que a gente pode estar tirando ali 10%. Então, eu já tinha aprendido isso há muitos anos atrás, tentei fazer, não consegui por vários motivos, e a partir daí eu tomei a decisão, comecei. E isso já tem pouco mais de um ano e tem dado certo. Então, tudo que eu recebo, eu tiro ali um percentual. Então, é uma das coisas que eu consegui colocar em prática. Tem lá várias outras informações, por esse motivo que eu decidi ler a cada 3 ou 4 meses, para que essas informações fiquem cada vez mais claras na minha mente e que eu possa praticar isso. Porque era uma das coisas também que eu fazia muito antes e agora eu entendo que muitas das coisas que eu aprendia, eu começava a colocar em prática, mas depois o tempo passava e a gente simplesmente deixava para lá. Então, é uma das coisas que é interessante também, que fala aqui nesse livro, e que a gente tem que ter uma meta. Por que eu estou fazendo aquilo? Para que eu estou fazendo aquilo? Mas só de a gente já começar, guardar um percentual de tudo que a gente receber, já é um começo para poder começar a entender como é que funciona essa ligação que nós temos com o dinheiro. Então, é basicamente isso. E eu vou aproveitar e vou deixar o link desse livro aqui embaixo nos comentários, na descrição do vídeo. Para quem que tiver ouvido até aqui, se tiver interesse em ler o livro, saber um pouco mais, isso é basicamente uma parte do que eu tenho de conhecimento, que eu adquiri nesse livro e que eu estou começando a colocar em prática. Mas, voltando um pouco lá atrás, quando eu ouvi que o brasileiro não gosta de ler, ou a maioria, a minha ideia foi exatamente de também colocar aqui, para que a gente possa, se isso for verdade, estimular outras pessoas a começar a ler aos poucos, para poder adquirir mais conhecimento, mesmo que não coloque em prática naquele momento, mas depois que a gente lê, vai para o nosso cérebro. E em algum momento, as nossas sinapses neurais, elas captam essa informação e a gente começa a fazer uso disso, mesmo que a gente não saiba, ou acredite, ou ache que ler e não colocar em prática não funciona. Fica tudo ali e em algum momento realmente a gente, e aí isso tem a ver com ciência, e aí já é uma outra situação, mas é para incentivar você, se você não lê, é um livro assim super simples, fácil de ler, poucas páginas, mas extremamente instrutivo e dá para colocar pelo menos uma coisa em prática e já muda muita coisa na vida da gente, principalmente nessa parte dessa relação que a gente tem com o dinheiro. Se fizer sentido para você, você quiser ler o livro, comprar, você vai estar ali me ajudando a ganhar uma comissão, que é outra coisa que eu comecei a colocar em prática também, que dizem que a gente tem a falsa ideia de que vender não é uma boa profissão. E isso para mim fez muito sentido quando eu comecei a entender por que eu tinha antes dificuldade de vender. Mas isso já é um outro assunto, você sobre isso em uma outra oportunidade.
Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, compartilha. Se fizer sentido, dá o like. E até uma próxima.